candidatos à presidência, os ex-governadores Romeu Zema, do Partido Novo, e Ronaldo Caiado, do PSD, se reuniram nesta semana em São Paulo para discutir uma possível aliança já no primeiro turno da disputa deste ano. Depois da reunião, Zema e Caiado confirmaram a ideia da aliança. Aliás, as críticas de Romeu Zema a Flávio Bolsonaro colocaram o ex-governador mineiro em rota de colisão com a ala conservadora do Novo, que chegou a discutir um rompimento político com Zema e, eventualmente, a retirada da campanha da pré-candidatura presidencial. Além disso, lideranças do Novo avaliam retirar o marqueteiro Renato Pereira da pré-campanha de Zema, já que ele seria um dos responsáveis por fomentar as críticas públicas a Flávio. Essa crise entre Zema e Flávio levou dirigentes do partido a atuarem nos bastidores, fazendo contato com Rogério Marinho, chefe da campanha de Flávio, numa tentativa de acalmar os ânimos e, se a Convenção Nacional do Novo fosse hoje, Romeu Zema não seria mais indicado à presidência. Aliás, Romeu Zema vem se mostrando descartável numa corrida presidencial, porque foi publicada nessa quinta-feira a pesquisa Meio Ideia sobre a sucessão presidencial deste ano. Por telefone, as respostas foram coletadas entre sábado, dia 23 de maio, e ontem, dia 27. Telefonemas para 1.500 eleitores. E essa pesquisa apresenta a margem de erro de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. De maneira espontânea, isto é, sem indicar candidatos a presidente ao eleitor entrevistado, Lula lidera as intenções de voto. No primeiro turno das eleições deste ano, com 33%. Em segundo lugar, Flávio Bolsonaro aparece com 18,7% e, em terceiro, com 4,3%, seu pai, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. De maneira que, se considerarmos em bloco as intenções de voto no sobrenome Bolsonaro, o candidato do PL teria espontaneamente 23% das intenções de voto. Os demais nomes mencionados, mesmo somados, representam pouco mais da metade dos 10% de abstenções e votos nulo ou em branco. Juntos, Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Renan Santos representam 5,6% das intenções de voto, estando à frente Caiado com 2,3%, seguido de Zema com 1,9% e com 1,4% Santos. Não souberam responder 24,5% dos entrevistados. Nesse cenário espontâneo, Lula teve uma queda de 0,4 pontos. Flávio Bolsonaro perdeu 1,3 pontos apenas, enquanto que o nome de Jair Bolsonaro cresceu 0,3%. Já na enquete estimulada, isto é, quando os nomes dos pré-candidatos são apresentados ao entrevistado, Lula lidera no primeiro turno com 38,5% das intenções de voto. Em segundo lugar, Flávio Bolsonaro, com 31,5%, seguido de Ronaldo Caiado, com 5,5%. Todos os outros nomes não atingem o percentual de brancos, nulos e abstenções. Nesse cenário estimulado, não souberam responder 10,5% dos eleitores entrevistados. A vantagem de 7 pontos percentuais de Lula sobre Flávio Bolsonaro não se repete no segundo turno, mas, mesmo assim, a pesquisa aponta que Lula venceria as eleições com 46,5% dos pontos, frente aos 41,4% de Flávio Bolsonaro. Uma vantagem de 5,1 pontos percentuais que, por 0,1 ponto, não recai em empate técnico. O mesmo percentual de 5,1% representa os eleitores que ainda não sabem em quem vão votar.
Em um segundo turno com Ronaldo Caiado, Lula venceria com 46% frente a 40% do goiano. O mesmo placar se repete com Michele Bolsonaro como adversária no segundo turno. Disputasse com Romeu Zema, Lula venceria com os mesmos 46% frente a 37% do mineiro. Antes do áudio de Flávio a Daniel Vorcaro, Lula tinha, no segundo turno, 44,7% das intenções de voto. Neste momento, cresceu apenas 1,8 pontos percentuais. Crescimento que, considerando a margem de erro, pode não ter existido. É possível até que Lula tenha caído, no mínimo, 0,5 pontos percentuais. A descida de Flávio Bolsonaro foi de 3,9 pontos percentuais. Considerando a margem de erro, é possível que ele não tenha perdido intenções de voto, especialmente porque o número dos que não sabem em quem votar subiu 1,6%. Foi de 3,5% para 5,1 pontos percentuais. Nesse cenário, apenas os extremos do eleitorado mais jovem e do mais velho passou a votar em Lula. No eleitorado de 16 a 24 anos de idade, Flávio caiu de 55,2% para 39,5%, enquanto Lula disparou de 30% para 48,6%. Entre os eleitores de mais de 60 anos, Lula subiu 3,3% e foi para 46,3%. Flávio desceu 4,3 pontos e aparece em segundo com 40,5%. Por orientação política, e esse dado é bastante interessante, enquanto nenhum eleitor de esquerda ou de centro-esquerda vota em Flávio Bolsonaro, 100% vota em Lula. Entre aqueles sem posição política, Lula mantém liderança e avança a cerca de 5 pontos percentuais, enquanto Flávio perde outros 5%. Entre os eleitores da direita, ninguém vota em Lula. Mas mesmo assim, o Flávio perdeu 4% das intenções de voto, o que pela margem de erro pode não ter acontecido de fato. Já entre os eleitores de centro-direita, o cenário é mais curioso. Flávio ainda lidera, mas com 78,3%. 18% a menos, não, é 48,3%. É isso, certo? Na centro-direita ele lidera com 78,3%. 18% de votos a menos que na última pesquisa. Lula, que não pontuava entre a centro-direita, passou a ter 15,2% dos votos. Pela margem de erro, é possível dizer que entre os eleitores de centro-direita, quem deixou de votar em Flávio correu para votar no Lula no segundo turno da eleição. Por fim, entre os eleitores de centro, Flávio cresceu impressionantes 22 pontos percentuais e lidera entre esses eleitores com 63,9%. Nesse eleitorado de centro, mais impressionante foi a queda de Lula. Perdeu 41,7% dos votos. E hoje, com 9,7%, perderia feio até para os votos branco, nulo e abstenções. Por região, Lula e Flávio Bolsonaro seguem empatados no Sudeste. Flávio tem liderança fortalecida no Sul e, apesar de continuar a liderar do Centro-Oeste, perdeu 13,3% dos votos. Lula segue liderando no Nordeste, com 58% das intenções de voto, e passou a liderar no Norte,
com 46,9%, frente a 42,2% de Flávio, um empate técnico considerando a margem de erro. No Norte, Lula cresceu quase 20 pontos percentuais, enquanto Flávio encolheu cerca de 15%. Conforme a pesquisa, 38% dos eleitores ainda podem mudar de voto. Se o candidato do PT ao Planalto for Fernando Haddad, a pesquisa aponta empate com Flávio Bolsonaro, 42% a 41,5%. Lula também lidera na rejeição. 46,7% dos entrevistados disse que não devem votar em Lula. Em Haddad, 42%. Em Flávio Bolsonaro, 39,8%. E em Michele Bolsonaro, 26%. Muito embora os percentuais de ruim e péssimo da sua administração terem caído consideravelmente ao longo do mês de maio, para 51,4% dos entrevistados, Lula não merece mais um mandato, mesmo percentual de desaprovação. Lula merece um segundo mandato apenas para o eleitor da região nordeste do Brasil. Sobre as mensagens vazadas de Flávio Bolsonaro, avorcaro, empatam aqueles que veem exagero da imprensa quanto ao assunto e os que discordam desse exagero, 34% e 36%. 57% dos entrevistados acha que o Congresso deve instalar uma CPI do Banco Master. 45% dos entrevistados acham que a Copa fará com que as pessoas se esqueçam do caso Master. A pesquisa Meio Ideia repete a má-fé de direcionamento negativo contra Flávio Bolsonaro.